caras, professora Cristiane Pantoja, o que o feriado 7 de setembro, o que a independência do Brasil, não é, pode trazer de dicas, não é, para a sua prova, não é? Eu trouxe 2 questões aí do Enem para a gente analisar e no final nós temos 7 dicas para o 7 de setembro, que está, então, correlacionado a essa data e um tema muito importante, não é, para a prova de vocês. Bora lá analisar a primeira. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres. Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu-se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia o gabarito, é letra A, rigidez hierárquica da estrutura social. Quando você pensa em independência do Brasil, o que de estrutura social mudou? Isso se chama permanências e rupturas, não é? Se você para pensar, permanece-se o Brasil agrário, exportador, elitista, continua escravocrata, o Brasil independente, mas ainda é escravocrata, não é? E a gente tem a população ainda apartada, afastada, não é? Do cunho político, das decisões políticas, não é? Quando a gente fala aí de ruptura, de fato a independência do Brasil afasta, não é? Aquele fantasma, não é? Principalmente os feitos após a independência, não é? Por Dom Pedro I, afasta o fantasma, o medo do Brasil voltar a ser colônia, que tinha, desde a época que Dom João, não é, estava sendo pressionado pelas cortes portuguesas a voltar, não é, e a retomar o Brasil então como colônia, não é? Então rompe realmente essa ideia da gente poder voltar a ser colônia da metrópole portuguesa, ok? Então a nossa independência vai acontecer, mas a nossa independência, ela mantém a sua estrutura social ali, bom para elite, não é? Ok? Então pega essa dica e a gente vem aqui com a segunda questão. Um outro ponto que eu queria analisar com vocês, que é muito legal, sobre aquela primeira questão da Quitéria, tá certo? É pensar a Bahia, tá? Nós pensamos a Conjuração Baiana, ou a revolta dos alfaiates, é muito importante para que vocês compreendam, tá certo? O momento tenso, tanto antes da independência do Brasil, quanto após a independência do Brasil, tá certo? E é legal você lembrar que em 1835 a gente tem a revolta dos malês, que é na Bahia também, tá certo? E observem nessas duas querelas, não é? Nesses dois conflitos, o caráter heterogêneo, não é? As necessidades dos grupos sociais baianos, né? Desde a elite até os escravizados, como muda, não é? A necessidade da luta, não é? A necessidade daquela conquista muda de acordo com o seu grupo social, né? Estrutura social, isso é fato, tá? Diferente, inclusive, da Inconfidência Mineira, né? Que a gente estuda ali antes da independência, a Inconfidência Mineira que tem um caráter super elitista, não é? E que quer a independência de Minas Gerais, viu? Não é a independência do Brasil, não, é de Minas Gerais. Então pega essa dica que ela é bem legal também, né? Tô trazendo para vocês a segunda questão, não é? Relacionada à independência do Brasil, que é o feriadão aí de segunda-feira, não é? Vamos analisar. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império, a mais remota, deve ser remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas e entregou-lhe os seus destinos que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Gazeta de Notícias, 7 de setembro de 1883. Gente, 83 é Segundo Império, né? Em 88 a gente tem a abolição da escravatura, não é? Em 89 a gente tem a República Brasileira, mas a gente tá antes, né? A gente tá trabalhando o processo de independência do Brasil. Então se liga que é importante você não errar, não é? Essa temporalização em história, beleza? Aí eu te pergunto, as festividades em torno da independência do Brasil marcam nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com
Então, gente, o gabarito correto é A. A construção e manutenção de símbolos para a formação de identidade nacional. E isso é bem emblemático mesmo. Porque quando a gente pensa, não é, antes da independência do Brasil, por exemplo, no período Dom Joanino, essa ideia, inclusive na Inconfidência Mineira, não é, por ela pedir, por ela lutar, não é, pela independência de Minas Gerais e não pelo Brasil em si, mostra que a ideia, tá, dessa noção de nação brasileira, de identidade brasileira, tá certo? Ela vai ser desenvolvida melhor após a independência do Brasil. Isso é fato, tá? Essa independência trouxe pra gente, tá certo? Sim, essa noção de construção de identidade brasileira. Mas olha só uma crítica, que forma de identidade brasileira está sendo formada? Uma identidade brasileira ligada ao eurocentrismo, ligada ao luxo da Europa, ligada ao porte, enfim, ligada à cultura europeia, não é? Veja o quanto hoje, inclusive, nós temos ainda aquela necessidade colonial de dizer: eu tenho o rei rei do funk, eu tenho o rei do passinho, a rainha do passinho, eu tenho a rainha do forró. Por que que a gente tem necessidade de ter rei e rainha de alguma coisa? Já pararam para pensar nisso? Então, essa questão é bem bacana porque traz exatamente você pensar a independência do Brasil não só na proclamação da República, mas também fazer a crítica da construção da sociedade brasileira como um todo. E eu aproveito para dar uma dica em sociologia, não é? A sociologia no Brasil, a partir de 1920, século XX, ela vai começar a ser analisada, não é? Então, se liga que pode aparecer uma questão de história e sociologia, ou uma questão de sociologia em si, que traga essa construção da identidade brasileira, tá certo? A construção do Estado, do país Brasil. Porque muitos alunos não conseguem compreender de primeira que quando a gente diz que Dom Pedro, não é, proclamou a independência do Brasil, de fato nós deixamos de ser colônia para nos tornarmos país. E país que deve ter, não é, uma projeção nacional e internacional, tá certo? De frente a lugares como a Inglaterra, os Estados Unidos, tá certo? Portugal, Espanha, inclusive em lugares, não é, que não são tão solicitados como magníficos, como o Haiti, não é? Enfim, tá certo? Aqui na América do Sul, tá certo? Lugares com o que foram colônias, não é, da coroa espanhola, sabe? Então, assim, é bem legal que vocês compreendam que nem toda a questão do Enem é uma questão diretamente ligada. Vai trazer para vocês, não é, a compreensão de um contexto maior. Então, espero que tenha curtido essas dicas.